Olá, você está no canal Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é a decodificação dos conceitos de trânsito das letras D a F. É muito bom ter você com a gente para mais essa análise de hoje. Sabe, em vez de ficarmos lendo aquele dicionário jurídico chato e monótono, a gente vai dar vida a essas palavras. Nós vamos entender de verdade como o Código de Trânsito Brasileiro desenha as regras do jogo, tanto no asfalto quanto na terra. Bora mergulhar nisso? O nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes bem diretas. Primeiro, vamos ver a via e seu espaço. Depois, a gente passa para a segurança do veículo, entra um pouquinho na parte mecânica com a engenharia dos freios e fecha tudo com regras e fiscalização. Então, começando pela seção 1, a via e seu espaço. Antes da gente falar de conduta ao volante, precisamos olhar para o palco onde tudo acontece, certo? E o primeiro termo que a gente puxa da cartola é faixas de trânsito. O que é super interessante aqui é a precisão do texto da lei. A faixa de trânsito é definida como qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser dividida. Mas olha o pulo do gato. Ela pode ser sinalizada ou não pelas marcas no chão. O que importa mesmo é se tem largura suficiente para passar um veículo automotor. Ou seja, mesmo que não tenha aquela lina branca ou amarela pintada, se tem espaço para o carro passar na longitudinal, bingo! Legalmente ali existe uma faixa de trânsito. Agora, vamos para o próximo conceito, porque aqui rola um dos maiores choques entre o que a gente fala no dia a dia e o que a lei diz. Sabe aquela via pavimentada, cheia de asfalto, que a gente chama de estrada quando vai viajar? Pois é, o Código de Trânsito Brasileiro é bem cri-cri com isso. A definição legal de estrada é estritamente uma via rural não pavimentada. Isso mesmo, se tem asfalto, legalmente já não é uma estrada, mas sim uma rodovia. Saber essa diferença é um verdadeiro divisor de águas para interpretar a sinalização e os limites de velocidade quando a gente sai dos centros urbanos. E falando em vias rurais, dá uma olhada nesse conceito, faixas de domínio. O ambiente do trânsito não acaba exatamente onde a terra ou o asfalto termina, viu? O código diz que essas faixas são as superfícies lindeiras às vias rurais, delimitadas por uma lei específica. E o X da questão é que essa área, mesmo estando fora de onde os carros rodam, continua sob a responsabilidade do órgão de trânsito competente daquela via. É como se a lei esticasse os braços para além do pneu para garantir que as margens também estejam seguras e organizadas. Com o cenário montado, a gente acelera para a seção 2, a segurança do veículo. Agora a gente sai do espaço físico da rua e foca nas regras e na proteção da máquina em si. Gente, esse conceito é um clássico no caos urbano. Onde é que a gente traça a linha entre só dar uma paradinha e realmente estacionar? A definição de estacionamento não deixa espaço para dúvida. É a imobilização do veículo por um tempo superior ao necessário para o embarque ou desembarque de passageiros. O segredo aqui é o tempo e o motivo. Se o carro ficou parado um minutinho a mais do que o estritamente necessário para alguém entrar ou sair, pronto, a lei diz que você está oficialmente estacionado. Ignorar essa fronteira invisível é exatamente o que gera aquelas multas que pegam todo mundo de surpresa, né? Avançando na proteção, a gente entra no guarda-chuva do dispositivo de segurança. A lei descreve isso como qualquer elemento que tenha a função clara de dar mais segurança para quem usa a via. E isso rola de 2 jeitos principais. Primeiro, dando aquele alerta sobre perigos e segundo, protegendo a nossa integridade física e evitando danos graves ao próprio carro. É um conceito super amplo, mas que está aí para garantir que tanto as montadoras quanto nós coloquemos a preservação da vida em primeiro lugar. E olha, não existe dispositivo de segurança mais crucial do que aquele que faz a máquina parar, não é? O que nos leva à seção 3, a engenharia dos freios. Vamos ver os detalhes mecânicos que a legislação exige. A legislação e a engenharia não brincam em serviço quando o assunto é redundância. A lei divide os freios em 3 camadas muito claras. A número 1 é o freio de serviço, que é aquele primário que a gente usa o tempo todo para diminuir a velocidade ao parar o carro. A número 2 é o freio de estacionamento, o famoso freio de mão, que tem a missão de manter o veículo imóvel quando a gente sai ou se um reboque soltar. E a número 3, que mostra uma baita preocupação com contingências, é o freio de segurança ou freio motor. Ele é feito exatamente para reduzir a velocidade se rolar uma falha feia no freio de serviço. Redundância aqui, meus amigos, é sinônimo de sobrevivência. E assim chegamos à última fase da nossa jornada de hoje, a seção 4. Regras e fiscalização. É aqui que o asfalto e a mecânica encontram a supervisão humana. Com tantas definições e limites mecânicos,
A pergunta que fica martelando é: quem é que garante que essas regras e especificações sejam realmente cumpridas na prática por todo mundo? A resposta está no próprio poder do Estado. E essa resposta ganha nome e sobrenome na palavra fiscalização. O texto legal define a fiscalização de um jeito bem neutro. É o ato de controlar o cumprimento das normas da legislação de trânsito. E como isso é feito? Através do poder de polícia administrativa de trânsito e, claro, sempre dentro da área de atuação de cada órgão. Ou seja, não é uma ação arbitrária de ninguém. É um controle puramente técnico e administrativo para manter toda essa ordem e segurança que a gente acabou de estudar. E não podemos esquecer que a fiscalização e as regras não se aplicam só aos veículos motorizados, não. O foco de pedestres é uma parte vital desse sistema. O código define isso de uma forma até elegante. É a indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada. É basicamente a linguagem universal das luzes organizando o movimento humano mais antigo de todos, o caminhar, justamente para evitar aquele conflito perigoso com as máquinas. E para fechar os nossos conceitos das letras E e F, temos um dos instrumentos mais conhecidos da fiscalização, o etilômetro, o famoso bafômetro. Mas olha a precisão técnica da lei. Ele não é descrito com gírias, mas sim como um aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. É uma ferramenta científica de precisão absoluta que dá todo o embasamento legal para o poder de polícia que a gente discutiu agora há pouco. Entender essas definições na sua essência é, sem dúvida, o primeiro passo para termos vias mais seguras. Afinal de contas, se a engenharia tem tantas redundâncias e cuidados para nos proteger, a gente também deveria cuidar do nosso próprio conhecimento sobre essas leis, não acha? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. federaisdoensino.papodetrânsito@gmail.com, http://lattes.cnpq.br/039 87794 263 95480.